inteiros. O que são os inteiros? Vou colocar aqui uma anotação para eles. Z é o conjunto menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3. Então ele é ilimitado inferiormente e ele é ilimitado superiormente. Ele é um conjunto infinito, porque existe uma bijeção entre ele, Z, e o conjunto dos naturais. Z, munido de duas operações, a operação de adição e a operação de multiplicação de Z. Isso aqui é um anel comutativo com unidade. Ok? Então é o nosso primeiro anel que vai ser comutativo com respeito à operação de multiplicação e ele vai ter uma unidade multiplicativa. Então, prosseguindo, falar em N, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vamos colocar aqui N como tendo duas operações, adição e multiplicação. Tá ok? Vamos ver que o N ele não passa simplesmente de um semigrupo. Tá ok? Se eu considerar a operação de adição, a propriedade que eu vou ter em cima de N, ele é fechado, tá certo? F de N por N em N, produto cartesiano em N, que leva um N e um M na soma de N mais M, isso aqui pertence a N, tá ok? Então ele é fechado com respeito à adição. E também é fechado com respeito da multiplicação. A função G de N em N em N, certo? Que leva um par N e M em N vezes M. Isso aqui também pertence a N. Então, o conjunto dos naturais, a gente já pode dizer de antemão que ele é fechado segundo a operação de adição e multiplicação. Bom, como ele é fechado, agora a gente pode querer investigar algumas propriedades que ele possui. Uma delas, propriedades vamos colocar a associatividade, qualquer que seja N, M e P pertencente a N, tá? Implica que N mais M mais P é igual a N mais M mais P. Segundo o quê? Segundo somar N com o resultado de somar M com P, ou primeiro somar o N com M e o resultado de somar com P, tá ok? Então essa é a propriedade associativa. Até aqui eu diria que ele é um semigrupo e não vai passar disso, semigrupo. Olha, N é igual a 1, 2, 3, 4, são só elementos positivos. É conjunto de todos esses elementos. Então, cada N pertencente a N, N é maior do que zero, porque ele começa com 1, tá certo? Não existe nenhum número negativo, tá? Embora, vamos ver uma coisa, embora considerando a operação de adição, tá certo? Se eu somar
se eu multiplicar, na operação de multiplicação aqui, vamos explorar de uma expressão. Se eu explorar, pegar o 1 e multiplicar com n, tá certo? E multiplicar por 1, tá? Isso aqui vai me dar n. Estaria me dizendo que se eu conseguisse lá de repente mostrar que um grupo que é um anel, ele poderia ser um anel com unidade, tá certo? Teria grande chance de ser um anel com unidade, mas ele não vai ser um anel e também não vai ser um grupo, tá? Então no mínimo ele possui uma unidade multiplicativa, tá ok? Somente isso aqui, tá? Podemos dizer que nessa multiplicação ele poderia ter tido chance de ser um anel comutativo, com a unidade, mas também não é. Então, n vezes m é igual a m vezes n, qualquer que seja m e n pertencente a n, tá? Qualquer que seja n pertencente a n. Olha só, distributiva, se vale tudo isso, vale até distributiva, então nós vamos querer saber então daí por que afinal de contas o n, unido de duas operações, não é um grupo, nem sequer um grupo, muito menos vai ser um anel. Então, a probabilidade distributiva vale, né? Vale. Por quê? Se eu pegar n que multiplica m mais p, ok? A gente pode provar usando indução, lá aqueles processos todos de axioma de piano e tal, função definida por recorrência, função definida indutivamente e tal. Você consegue mostrar que isso aqui é verdadeiro. Então isso aqui é igual a n vezes m mais n vezes p. Qualquer que seja n, m e p pertencente a n. Olha só, gente, a gente conseguiu até a distributividade. Então vamos investigar, na verdade, então, por que afinal de contas esse danado desse n aí, né, com essas duas operações, não é um grupo. O problema dele, se não está tendo problema na multiplicação, quem sabe então vai ter problema na adição. Vamos colocar aqui. Outros autores consideram o n como contendo o zero, tá certo? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então vamos aproveitar essa chance de que alguns autores consideram o n como contendo o elemento zero e vamos ver o seguinte, olha só, n mais zero, isso aqui é igual a n, que é igual a zero mais n, que é igual a n, tá certo? 0 mais n igual a n mais 0, comutatividade igual a n, qualquer que seja n pertencente aos naturais. 0, naturais porque ele contém o zero, então pertencente aos naturais 0, ok? Então se eu tivesse esse zero mesmo considerando os naturais, segundo outros autores, como conjunto que além do 1, aqui antes dele aparece o zero, ele teria a chance de ter um elemento chamado elemento neutro, ok? A gente vai ver que esse elemento neutro não é o elemento neutro na verdade. Por quê? Aqui que está o grande problema. Olha só, n mais m é igual a zero, não tem solução. Por quê? Porque não existe o simétrico, que seria somar o menos m, tá certo? Mas o menos m, esse menos m aqui não pertence aos naturais zero, ok? Então esse que é o problema, tá? É que não existe o elemento simétrico, não existe alfa pertencente a n, tal que alfa mais n seja igual a zero, ok?
tá? Então não existe. Esse alfa aqui teria que ser o menos n, mas o menos n não pertence aos naturais. Então, olha só, grande problema aqui, ó, que se ensina nas quinta série ou sexta série, acho, né? Resolver equaçãozinha de primeiro grau. Por que que essa equação aqui, ó, equação não tem solução? O x aqui teria que ser igual a menos 1. E esse aqui não pertence aos naturais. Então o que que foi feito? Para sair dos números naturais e ter a possibilidade de resolver essas equações desse tipo aqui, foi introduzido o conjunto dos inteiros. Entendeu? Aqui é os naturais, vão daqui para lá, e colocados os números negativos. Daí sim, em Z, essa equação faz sentido. Então, agora, vamos voltar ao Z. Conjunto dos inteiros com os números negativos, né? Então, o que na verdade é? Eu tenho aqui N, que é os naturais, e ampliando ele um pouco mais, colocando os negativos, eu tenho Z. Então, N está contido em Z. Então, a única diferença de Z e de N é que além de ter o Z, além de ter os números positivos, ele tem os números negativos. Tá ok? Então, em Z, vírgula, existe única a solução da equação exemplo das equações exemplo. Então x igual a menos 1. Então o que é que acontece? Eu já estou pensando em somar menos 1 do lado de cá, mais o 2 do lado de cá, e vai me dar o mais os 3, e vai dar o 2. Tá ok? Então, a grande sacada agora é saber que problemas desse tipo aqui, ó, alfa mais beta é igual a 0. Tem solução? Tem solução? Tá ok? Sim, né? Tem solução e é única. Então, aqui o alfa é o inverso aditivo do beta, e o beta é o inverso aditivo do alfa. Então, aqui existe solução e única. Vou colocar aqui única e única, tá? Então, alfa é igual a menos beta, ou se quiser escrever, isso aqui é equivalente a dizer que o beta é igual a menos o alfa. Então, existe para qualquer que seja alfa pertencente a Z, existe e é único alfa pertencente a Z, tal que existe o menos alfa aqui, ó. Existe e existe e único menos alfa pertencente a Z, tal que menos alfa mais alfa é igual a alfa
mais menos alfa, que vai me dar o elemento neutro. Agora sim nós podemos falar na menos alfa é o artigo definido elemento simétrico da adição, da operação de adição em Z. Tá ok? Então isso é tudo que a gente precisava para dizer o quê? Que, olha, Z agora, com operação de adição, multiplicação, tá? Ele vai ser um grupo comutativo com respeito à adição, comutativo com respeito à adição, tá certo? Somar elementos em Z vai dar um elemento Z. A associatividade, certo? O zero aqui vai ser o zero pertencente a Z, é o elemento neutro, é o elemento neutro, nós temos a distributividade, já tínhamos visto. Distributividade, qualquer que seja N, M e P pertencente a Z, N que multiplica M mais N é igual, pode ser comutativo também, é M mais N multiplica N, isso aqui vai ser igual a assim ou assim, N vezes M mais, aqui é P, mais N vezes P, ou se quiser aqui comutatividade como a gente vai para cá, M vezes N mais P vezes M, ok? Para a probabilidade discutível, a associatividade N vezes M vezes P é igual a N vezes M vezes P, colocado assim, ou colocado assim, tá? É comutativo, é um grupo comutativo com respeito à multiplicação. N vezes M, como nos naturais também, é igual a M vezes N, tá? Qualquer que seja M, pertencente a Z, aqui qualquer que seja N, M, P pertencente a Z, tá? Comutatividade, e existe, e é único, um pertencente a Z, tal que 1 vezes N é igual a N vezes 1 é igual a N. Qualquer que seja N, tá aí? Tá ok? Então tá aí um belo de um anel comutativo com unidade.